Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Antes de pensar na aplicabilidade do texto, é preciso refletir sobre a definição de orar. Creio estar sendo fiel ao declarar que orar é recorrer a Deus naquilo que reconhecemos que somos incapazes de fazer ou obter sem a intervenção dele. E quando reconhecemos que Deus sustenta toda a vida e que nada, absolutamente nada, está fora das coisas que somos incapazes de obter sem sua ação graciosa, a oração se torna um hábito tão necessário quanto comer ou beber, pois o Espírito continuamente alertará que aquilo deve ser apresentado em oração, da mesma forma que o corpo alerta quanto às necessidades físicas. Talvez o orgulho em seu coração faça você questionar, dizer que é sua sabedoria, força e riqueza que lhe concedem tudo. Se esse for o caso, o salmista registrou algo importante para bater esse espírito de altivez. Se lhes cortar a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Salmos, capítulo 104, verso 29. Se Deus reter a respiração do homem, não importa quem seja e os recursos que tem, sua vida chega ao fim. Tal homem nunca mais poderá se exaltar diante de Deus, com os recursos que recebera dele graciosamente. E por todo homem estar sujeito a ser tomado desse espírito de altivez, devemos guardar a exortação do profeta em nossos corações. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias capítulo 9, verso 23 e 24. Após sabermos o quanto necessitamos do socorro divino diariamente, podemos tomar essa declaração: eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Salmos capítulo 54, verso 4. É pela compreensão de nossa dependência de Deus e que a vida de oração é um testemunho dessa dependência que o orar sem cessar faz todo sentido. Muitas vezes associamos orar sem cessar a tempo. Entretanto, há duas advertências sobre o como orar que devem ser consideradas. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Eclesiastes capítulo 5, verso 2. E o Senhor Jesus adverte: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Mateus capítulo 6, verso 7. Sendo a Bíblia o seu próprio comentário, por meio de outras passagens, como as já citadas, concluímos que o orar sem cessar não significa que devemos trazer uma avalanche de palavras a Deus, nem as repetir diante dele diversas vezes. Orar sem cessar é persistir em oração em dois sentidos. O primeiro é que não devemos desfalecer na oração em prol de alguma coisa específica. O segundo é que a oração nunca deve ser abandonada na prática de nossa fé. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. Crente, se você tem orado pelo que é bíblico, persevere em oração. Não abandone o caminho maravilhoso rumo a receber o que é bom, agradável e perfeito, isto é, a vontade de Deus em resposta às suas orações. João compartilha conosco essas palavras de ânimo. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. 1 João capítulo 5, verso 14. E que nunca fracassemos em nossa prática de fé no tocante à oração.
É bem provável que você já tenha ouvido falar de Leonard de Ravenhill. Bom, esse servo do Senhor faz a seguinte afirmação em um de seus livros: se fracassarmos na oração, fracassaremos em toda a batalha. Que o Senhor nos ajude a orar sem cessar.